Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre o sistema operacional Linux. E esse sistema operacional, a gente vai escolher uma distribuição aqui diferente para falar com vocês sobre esse tipo de sistema. A gente vai utilizar hoje na aula de hoje o Ubuntu, que é uma distribuição Linux, e dentre muitas outras que nós temos no mercado hoje, para tentar mostrar para vocês um pouco a diferença e as funcionalidades desse sistema operacional. Como vocês podem ver na tela, essa é a tela do sistema, e antes que a gente comece a operar esse sistema, eu vou fazer uma breve retrospectiva de como ele surgiu. Nós temos aí, historicamente, um sistema que é mais comum, que é largamente utilizado, que é o sistema operacional Windows. Nós já falamos dele na aula anterior. Na época, o Windows ele foi o primeiro sistema operacional a surgir com uma interface mais amigável. Em contrapartida, nós tínhamos também um concorrente forte do sistema da Microsoft, que era a Apple, que também veio com o Mac OS aí, com um sistema operacional, inclusive, diga-se de passagem, de uma qualidade superior à do Windows. Contudo, o sistema operacional da Apple, ele só rodava em aparelhos da Mac OS. E as arquiteturas das duas fabricantes é diferente. Então, o Linux ele surge nesse contexto como uma alternativa ao sistema operacional Windows e ao sistema operacional da Apple, o sistema Mac OS, tá? Ele vem surgir de uma maneira despretensiosa a partir de um estudante finlandês que cria esse sistema operacional como uma alternativa realmente àquilo que existia na época, que é esses dois casos que eu já falei para vocês. Hoje nós temos vários tipos de plataforma Linux, tá? Que hoje nós chamamos de distribuição, e hoje, como eu já falei no início dessa aula, eu vou estar falando com vocês um pouco sobre o sistema operacional Ubuntu. Hoje o sistema operacional Ubuntu está na sua versão 13.10, exatamente essa que está na tela do computador mostrando para vocês, já em vias de ser lançado uma nova versão. Então ele tem mais ou menos um intervalo de 6 em 6 meses entre um lançamento e outro, só da distribuição Ubuntu, tá, gente? Então hoje nós estamos no mês 3, agora no mês 4 nós teremos um novo lançamento do Ubuntu 14.4. Então o que é essa numeração? Por exemplo, 14.4 e 13.10 ele tem um significado. O 14 ele refere-se ao ano, ou seja, nós estamos no ano de 2014 e ele vai ser lançado agora no mês 4. Então 14.4 refere-se ao ano e ao mês de lançamento. Esse que está na tela do computador para vocês aí agora para a gente fazer essa videoaula, ele é o 13.10, ou seja, ele foi lançado no ano de 2013 no mês 10. O que justifica essa informação que eu acabei de dar para vocês, que ele é lançado a cada 6 meses, tá? Vou falar um pouco das distribuições. Hoje nós temos o Ubuntu dentro, uma distribuição que usa o mesmo kernel. E aí entendam, kernel, vou falar a grosso modo, é como se fosse o coração do sistema operacional, tá? Onde tudo funciona de fato o que é responsável pelo funcionamento do sistema tal como a gente conhece, se chama kernel hoje para Linux, tá, gente? Então a gente tem o Edubuntu, nós temos o Xubuntu, que alguns chamam de Xubuntu ou Xubuntu, entendeu? Mas hoje a gente escolheu para vocês o Ubuntu, a versão Ubuntu de Linux para trabalhar nessa aula de hoje. A gente vai começar a fazer um exercício prático, que é, por exemplo, mudar essa tela de fundo da área de trabalho, tá? Então, para fazer isso, a gente vai clicar com o botão direito, alterar plano de fundo, e aí eu acho que vocês devem se lembrar um pouco como foi feito com o Windows. É basicamente a mesma coisa, é uma vantagem do sistema operacional Linux de hoje, tá? Essa interface gráfica, ela vem melhorando e vem evoluindo de uma maneira tal que fica fácil para quem, por exemplo, é usuário de sistema Windows, utilizar o Linux de uma maneira mais fácil. Então ele está bem próximo daquilo que a gente faz no Windows, tá? Para a gente alterar a área de trabalho, o plano de fundo, o papel de parede aí, a gente clica com o botão direito, como eu já mostrei. Aqui vocês têm alguns papéis de parede já pré-definidos. Bacana do Linux é que se você clica no papel de parede, se vocês repararem ao fundo, ele já muda automaticamente. Então eu não tenho mais aquela prática que eu tenho que ter no Windows de você clicar lá em salvar ou OK, entendeu? A hora que você clica, você já vê o fundo se alterando, e aí você pode segurar aqui e arrastar para baixo e ver como é que fica a tela, tá? Então,
dá para você testar um papel de parede que mais lhe convier, que mais lhe agradar, até definir um que de fato seja mais interessante para você. Eu vou escolher esse calanguinho aqui, que é o mascotezinho dessa versão do Ubuntu, para a gente deixar na área de trabalho. É o Salamander, né? A salamandra, como eles chamam lá onde é desenvolvido, que é na Índia, é desenvolvido o Ubuntu, tá? Vou salvar essa parte, vou fechar aqui para vocês verificarem, tá? Antes que a gente continue, deixa eu fazer só uma apresentação bem rápida da área de trabalho para vocês entenderem. Se vocês repararem, nós temos uma barra horizontal superior, tá? E nós temos uma barra aqui lateral, que ela é uma espécie de atalho já para alguns aplicativos instalados no sistema Ubuntu, tá? O botão iniciar lá do Windows, quando você clica aqui no cantinho de baixo, iniciar, aqui no Ubuntu é aqui em cima, ó. Se você parar o mouse em cima, ele vai mostrar pesquisar em seu computador e em fontes de internet. O que é isso? O Ubuntu ele vem com uma funcionalidade que para alguns é uma qualidade, para outros nem tanto, mas que para mim, por exemplo, eu acredito que ela seja realmente uma funcionalidade interessante. Vamos lá? Se você clicar aqui, pesquisar em seu computador em fonte de internet, ele vai aparecer um menu. Aí você olha assim, nossa, não tem nenhum tipo de aplicativo instalado. Vamos lá, a gente pode fazer um teste. Vamos procurar o editor de texto aqui. Writer. Ele já filtra e já traz para mim. Vamos procurar, por exemplo, a calculadora. Ela já aparece para mim. Inclusive, se você reparar, eu digitei Calc, e aí apareceu LibreOffice Calc e calculadora. Então ele procura tudo que tiver no computador instalado com esse termo que está digitado no campo acima, tá? Vamos utilizar aqui uma outra pesquisa, que é uma espécie do editor de texto. Então, essa tela que é basicamente a tela com a qual a gente vai interagir. Aqui em cima, se vocês repararem, existem alguns ícones, e esses ícones eles são específicos do meu computador, tá, gente? Nós temos aqui algumas, por exemplo, a rede de internet. O desenho do ícone que simboliza a rede de internet é esse aqui, ó, tá? Esse aqui é Bluetooth, esse aqui é de aplicativo de e-mail, enfim. O som do computador que você pode alterar e diminuir, tá? Aumentar ou diminuir. A bateria dele, eu tenho aqui no aplicativo da HP que é para funcionar a impressora. Então basicamente a tela que você vai utilizar ela é bem mais simples, ela é bem mais clean do que o Windows e o que eu diria até que facilita muito a sua utilização, tá? Você tem a questão da data do calendário, já a gente vai fazer uma manipulação da data essa questão do horário e da data de hoje para vocês darem uma olhada aí no vídeo de vocês. A gente fez a alteração e colocou esse desenho, agora eu não quero colocar esse desenho. Supondo que eu tenho uma foto no computador e queira colocar essa foto como papel de parede. Eu vou no mesmo caminho, tá? Deixa eu fazer de novo. Botão direito, alterar plano de fundo. E aí eu tenho aqui, ó, papéis de parede já pré-definidos, tá? Eu tenho também pasta de imagem, cores e gradientes. Se eu quiser colocar uma foto que eu tenha no computador, eu escolho pasta de imagem. E aí vou vir aqui, ó, nesse botãozinho de mais aqui, que é adicionar, e vou escolher lá na minha pasta de imagens a foto que eu tiver. No meu caso eu não tenho, então eu não vou alterar nenhuma, não vou adicionar nenhuma foto como papel de parede desse computador, tá? E também tem a opção de colocar cores e gradientes. Se eu quiser trabalhar só uma cor e não colocar imagem, só colocar uma cor no fundo, eu posso escolher essa cor nesse formato aqui. Se vocês repararem, a setinha para baixo indica que ela pode ser gradiente nesse sentido. E a setinha para o lado também, que ela pode ser gradiente nesse sentido. Então eu vou aplicar essa aqui e vou escolher uma cor diferente. Deixa eu colocar aqui um azul. Se vocês repararem o gradiente aqui, ó, deixa eu fechar a janela para vocês olharem. Então eu tenho o azul que eu escolhi naquele sentido para baixo, como eu mostrei para vocês. Eu tenho o azul em cima e o preto embaixo. Então se vocês repararem, é um tom de azul mais claro aqui e um tom de escuro, que é para o preto, mais aqui embaixo. Então eu tenho um jogo de gradiente aqui de cores na minha tela, tá? Supondo que eu não queira essa aqui, eu quero naquele outro sentido. Cores e gradiente. Eu vou colocar aqui, ó, horizontal, tá? Eu vou escolher agora uma outra cor, vou colocar azul e branco. Pronto. Se você reparar, eu tenho azul do lado esquerdo da tela e branco do lado direito da tela, de quem está de frente com ela, né?
Então eu altero a cor e o plano de fundo conforme eu achar mais conveniente, tá? Eu não quero nenhum desses, eu vou colocar novamente a salamandra que estava aqui. Legal, pronto. Eu vou deixar esse papel de fundo para vocês darem uma olhada aí, tá? Agora, nós vamos fazer um pequeno exercício. O painel eu já falei para vocês. Nós temos o superior, tá, gente? Isso aqui, e uma característica do Linux que eu acho interessante frisar, é que isso aqui não é engessado. Hoje eu posso colocar N interfaces aqui do jeito que eu quiser. Se eu quiser que esse menu fique embaixo, eu coloco. Se eu não quiser nem menu em cima nem embaixo, eu tiro. Se eu quiser só um botãozinho com menu nesse canto aqui, eu coloco, enfim. O sistema Linux ele me permite fazer isso, já diferente do Windows, que vem com aquela tela pronta que não te permite fazer alteração nenhuma nela, tá? Os painéis eu já falei para vocês, agora nós vamos fazer um pouquinho, vamos aprofundar um pouquinho nos aplicativos. Então vamos ver a calculadora, como eu tinha falado para vocês. Calculadora. E aí ela vem com uma tela bem limpa para vocês verificarem aí. Uma coisa que é interessante para vocês perceberem, nessa versão, na verdade na versão passada, da versão 12 para cá, o Ubuntu ele evoluiu essa tela aqui de uma maneira que você não vê mais o menu em cima. Eu estou com o aplicativo aqui, ó, o menu não está mais aqui no aplicativo, eu tenho que vir na barra aqui em cima e ele aparece aqui, ó. Tá vendo? Então editar, modo e ajuda referem-se à calculadora. Se eu for aqui em modo, eu quero colocar essa calculadora em modo científico. Mas professor, como é que eu faço? Vem em modo, coloco ela aqui, ou avançada, ou financeira, enfim, vamos experimentar avançado. E tá aí a calculadora com informações adicionais dessa opção de avançado. Vamos ver como é que fica aqui a questão, se eu escolho a opção financeira. E aí, para quem é da área, vai entender, você tem as opções de uma calculadora financeira aí para você manipular e trabalhar com os dados conforme lhe convier. Eu vou voltar para o modo básico, tá? E aí a gente pode verificar como é que está o modo básico aí. Vou fechar, vou mostrar para vocês aqui no Linux o similar para o bloco de notas do Windows, que vocês conhecem como bloco de notas, alguns de vocês conhecem aí, que é o Gedit. Então eu vou procurar aqui Gedit, ele já vai aparecer aqui na tela para mim. Eu abro o Gedit. Então essa é a telinha do Gedit, como eu falei para vocês, ó. Eu arrasto o aplicativo cá para baixo e aqui em cima está o menu dele, ó. Arquivo, editar, ver, pesquisar. Essas opções de menu, elas referem-se ao editor Gedit que eu acabei de abrir para vocês darem uma olhada aqui, tá? Então a gente vai fazer um exercício de conhecer um pouco essa interface. Deixa eu maximizar aqui para vocês olharem melhor. Então tá, eu estou no editor de texto simples, como eu já disse para vocês, o similar do bloco de notas. E aqui vocês vão verificar, ó, basicamente, se você para o mouse em cima, gente, isso tanto para Windows quanto para Linux, tá? Se você para o mouse em cima, ele vai te dizer o que é esse botão que você está apontando com o mouse. Então, nesse caso aqui, é o criar um novo documento. Abrir, salvar, imprimir e assim por diante. Conforme você for ter o desejo de saber qual é a função do botão ao qual você está apontando com o mouse, é só pausar um pouco que ele mostra para vocês o que cada botão significa, o que cada botão faz. Então a gente vai começar aqui fazendo um exercício de editar, de criar um texto. Texto explicativo para a aula de Linux com sistema operacional Ubuntu. Certo? Agora eu quero salvar esse texto que eu acabei de digitar aqui. Como é que eu faço para salvar no Gedit? Lembrando lá em cima, ó, arquivo, editar, então eu vou em arquivo, que também é basicamente a mesma coisa, gente, não tem diferença, tá? No Windows, você iria no bloco de notas, você iria em arquivo e salvar como, aqui também. Você vai em arquivo, salvar como, e aí me aparece essa tela aqui, que é a tela de salvar como do Gedit do Ubuntu, tá? Então eu vou escolher aqui desktop, que também equivale ao desktop do Windows, é a área de trabalho do seu computador, e vou dar um nome para esse documento, tá? Então vamos colocar lá, aula teste. Aula teste, certo? Eu vou vir aqui em salvar como, desculpa, eu vou vir no botão salvar e salvo esse texto. Vou fechar, ó lá, o botão de fechar onde está, outra coisinha, tá?
No Windows, os botões de fechar, minimizar e maximizar, eles ficam do lado direito da tela aqui. No Linux vem para o lado esquerdo, tá? Que também é algo que você pode configurar para manter tal como é no Windows. Mas nesse caso aqui a gente não vai mexer nisso, tá? Fechei. Se vocês olharem lá, a aula teste que eu salvei aparece na minha área de trabalho. Vou abrir ela novamente. Tá lá, ó, texto explicativo para a aula de Linux com sistema operacional Ubuntu, tá? Vamos criar um novo texto agora, só para a gente ver o efeito do botão criar um novo documento, né? Pronto, ele me cria e aí é bacana também. O que o Linux faz, gente, para otimizar o uso de memória? Uma coisa que é bacana. Se vocês repararem aqui, quando eu criei para criar um novo documento, ele criou uma abinha, ó, a aula teste está aqui, e aí eu tenho aqui o documento sem título, que foi o que eu criei agora. Por que isso aqui? Porque se você abre uma vez o Gedit, e aí você tem ele novamente aberto, numa outra janela, isso tende a consumir mais memória do que você abrir uma segunda aba numa mesma janela. E isso vale para tudo, tá, gente? Um exemplo claro disso é navegador de internet. Se vocês repararem, quanto mais páginas de internet você abre, mais lento o seu computador fica. No Linux também não é diferente isso. Então, o que os desenvolvedores de navegadores, aqueles navegadores que eu falei para vocês na aula passada, fizeram? Eles criaram esse mecanismo de você abrir uma nova aba sem necessariamente abrir uma nova janela. E isso poupa a memória do teu computador, tá? Então a gente viu o exercício de criar um novo documento, vou fechar, eu não salvei, ele nem pede para me salvar, se eu não digitei, se eu não alterei nada, ele não vai me incomodar com isso, tá? Certo. Vamos fechar isso aqui, deixar ele para cá. Agora a gente vai ver para pesquisar um arquivo. Como é que eu faço para pesquisar um arquivo? Venho aqui, nesse mesmo campo, se vocês repararem, eu paro o mouse em cima, ele aparece para mim, pesquisar em seu computador e em fontes de internet. Então, deixa eu fazer um teste aqui. Aula teste. Isso serve para, esse campo, né, no Ubuntu, ele serve para as duas coisas. Tanto para eu achar um aplicativo no meu computador, como foi o caso do Gedit, como foi o caso da calculadora que nós vimos agora há pouco, como serve também para eu achar, por exemplo, um arquivo recém-criado. Como é o caso do aula teste que eu acabei de criar aqui na área de trabalho. Se eu digito aula, ele busca tudo que tem aula, ou próximo disso, né? Então está aqui a aula teste, se eu quisesse abrir a aula teste, você pode clicar em cima ali. Eu tenho um aplicativo nesse computador chamado Audacity, ou Audacity, como alguns chamam também, né? Deixa eu verificar se ele vai achar para mim. Opa, tá aqui, ó. Audacity ou Audacity, como você preferir chamar. Ele aparece para mim. Como eu digitei Auda para localizar esse aplicativo, ele já me traz uma segunda opção, que é o Audacious, que é um aplicativo de reprodução de áudio no computador, tá? Isso é bacana para a gente aprender como manusear o Ubuntu. Eu quero apresentar para vocês agora a estrutura de arquivos, né? Como funciona, por exemplo, downloads, documentos, imagens, músicas, enfim, no sistema Ubuntu. Aqui nessa barra lateral que você vê na sua tela, eu tenho aqui uma opção chamada Arquivos. Se eu clicar nesse aplicativo, ele vai abrir para mim, deixa eu maximizar aqui, ele vai abrir para mim uma tela que ela ela está para o Ubuntu como o executar do Windows está para o Windows, né? Então o que eu tenho aqui? Eu abrindo o arquivo, vocês vão ver a estrutura de arquivos aqui, de pastas aqui na lateral, onde o meu ponteiro do mouse passa agora, para vocês olharem, e aqui as pastas e os conteúdos dessas pastas, conforme eu escolha aqui na lateral, como eu mostrei para vocês. Se vocês repararem, gente, na essência, ele é a mesma coisa daquilo que você tem disponível no Windows hoje para trabalhar. Então eu quero localizar, por exemplo, os meus documentos. Se eu sou de organizá-los assim, eu vou clicar em documentos. Eu tenho música, eu quero música, eu vou clicar em música. Eu quero imagem, enfim, eu tenho download, baixei alguma coisa no computador, eu vou na pasta download. E aí por diante. Se vocês olharem, não tem diferença da estrutura que tem disponível hoje para o sistema operacional Windows. Então, é como eu havia dito para vocês, isso vem evoluindo de uma maneira
visando inclusive essa coisa da adesão dos usuários que só conseguem manipular e manusear o sistema operacional Windows, tá? E hoje está tendo uma convergência muito grande de usuários, e essa versão Ubuntu ela é muito interessante justamente por isso, que você tem outras versões, outras distribuições de Linux, que elas vão apresentar para vocês uma interface também amigável, mas não tão amigável quanto é a do Ubuntu, tá? E agora eu vou mostrar para vocês aqui, vamos abrir o computador, e aí vocês têm essas pastas aí, que são as pastas do computador, são as pastas do sistema operacional, que elas diferem um pouco na sua estrutura e na sua organização se comparado ao sistema Windows. No dia a dia de vocês, na secretaria escolar, no trabalho que vocês desempenham, vocês dificilmente têm contato com o diretório raiz, que a gente chama de diretório raiz, onde estão todos os programas instalados no computador, tá? Então essa parte que eu vou falar para vocês agora, ela é meramente explicativa, tá? Não fiquem preocupados com relação ao manuseio dessas pastas aqui, porque isso não vai interferir em nada para vocês aí. Então vamos lá? Primeira pasta que eu quero falar para vocês aqui é a bin, que aparece aqui para vocês. Dentro desse diretório que contém os arquivos de programas do sistema, tá? É essa pasta bin. O boot, ele contém arquivos de inicialização do sistema. E aí eu estou usando para falar para vocês o caderno da disciplina, tá, gente? Tudo que eu estou fazendo aqui para vocês está no caderno da disciplina. Então, quando vocês utilizarem esse vídeo tutorial para fazer um exercício prático, para tentar frisar o aprendizado da aula, por favor, também utilizem o caderno da disciplina, que vai colaborar muito para vocês. Então, o boot aqui ele é a pasta que tem os arquivos que ajudam o computador a ligar. Quando você aperta no botão de ligar, os primeiros arquivos que são buscados pelo computador, do sistema operacional para ligar o computador, estão nessa pasta boot aí, tá? O CD-ROM aqui ele é uma pasta que é criada para a unidade de CD. Então, quando você coloca o CD na unidade de CD, os arquivos desse CD são carregados dentro dessa pasta, tá? A grosso modo, eu estou explicando para vocês. Desktop vocês já sabem, o dev, ele contém arquivos de dispositivo de entrada e de saída, como por exemplo o teclado do computador. Se você instala um teclado diferente, se você instala uma câmera, uma webcam diferente, os arquivos geralmente são instalados dentro dessa pasta dev, tá? Esse etc aqui, ou etc, como alguns chamam, ele contém arquivos de configuração do sistema. Então, tudo que você faz, uma alteração de linguagem, mudança no posicionamento de uma barra dessas, enfim, tudo que é configuração do sistema é guardado nesse etc aqui, tá? Diretório contendo os arquivos do usuário, home. Então, tudo aquilo que eu mostrei para vocês, eu vou abrir aqui para mostrar novamente. Ó, Leonardo, Luana, são dois usuários, e Ifro, tá? Que tem nesse notebook. Então vamos aqui dentro do usuário Ifro, documentos, downloads, imagens, tudo como vocês viram aqui do lado, aparece aqui. Tá nessa pasta home, tá, gente? A pasta home, ela é responsável para armazenar os arquivos de usuários. A lib, na sequência, ela é a biblioteca compartilhada por programas e módulos do kernel, tá? Então tudo que diz respeito a programas e os módulos do kernel do Linux, eles utilizam essa pasta para compartilhamento. O lib64 aqui, ele é uma variante. Por que eu digo que é uma variante? Para vocês não se preocuparem com essas terminologias, mas enfim, essa variante, ela o que é? Ela é o kernel e o compartilhamento dos programas do kernel para uma plataforma 64 bits. Como eu tenho nesse computador uma versão de Linux que é de 64 bits, ele cria essa pasta adicional, que é uma variante aí dessa lib que eu mostrei para vocês, tá? Então não se preocupe com isso, não é nada... Eu vou pular aqui para MNT. Ela é o ponto de montagem temporário. Então, por exemplo, você quer carregar um pendrive no computador, um drive de CD, enfim. O ponto de montagem temporário que ele utiliza para montar é essa pasta aqui. Como eu disse para vocês, não se preocupem porque esse negócio de montar e desmontar, no Windows a gente não tem tanto contato com isso porque é uma coisa que ela é muito camuflada, é uma parte do sistema operacional que não precisa, sabe, preocupar o usuário. O usuário não precisa se preocupar com isso aqui. O root, pulo novamente para cá para o root, ele é a pasta do administrador. Então, uma coisa bacana do Linux, e eu gostaria de fazer uma fala em cima desse momento da pasta do root, que é a questão da segurança. Então, o Linux ele tem uma característica muito interessante, e que inclusive ela é questionada por muitos usuários hoje, por muitos
adeptos de sistema operacional, os defensores de Windows e Mac, enfim. Que é uma coisa que eu digo que eu, inclusive, me convenceu muito para aderir ao sistema operacional Linux, que é a coisa de não existir vírus para Linux. Por que não existe vírus para Linux? A grosso modo, o Linux ele utiliza um sistema de partição de arquivos que é diferenciado para o Windows. E ele reforça a segurança quando ele cria um administrador, quando ele estabelece que tudo que é instalado no computador só pode ser instalado com uma senha de administrador. O que isso quer dizer? Se eu for instalar um programa no Linux, toda vez que eu for instalar eu tenho que ter uma senha de administrador. Sem essa senha, nenhum programa se instala no computador. A exemplo do Windows, quando você recebe um e-mail infectado com algum vírus, por exemplo. E aí no e-mail diz para você, clique no link da Receita Federal que você está negativado, alguma coisa assim, você vai lá e clica. Aquilo ali é uma estratégia utilizada por hackers, ou crackers que a gente chama, né? Para instalar um programa malicioso no seu computador. Então só o fato de você clicar, o programa malicioso ele pode se instalar no seu computador. No Linux não tem isso. E aí essa pastinha de root ela é a pasta do administrador, que é onde é salvo todas as informações de administrador, de configurações, é dentro dessa pasta aqui, tá? Pulando novamente para essa SBIN aqui, ela é a pasta de arquivos especiais. Os programas são utilizados pelo root para administração e controle do sistema. Ou seja, eu tenho uma pasta do root e tenho essa SBIN, que ela é onde fica armazenado os programas utilizados pelo administrador, tá? A TMP, vou pular novamente aqui, que os outros demais não convém falar para vocês agora, não precisa se preocupar com isso. Ela, como as próprias letras já mencionam, já fazem menção, ela é uma pasta temporária, tá? Utilizada pelos programas, para alguns programas para poder guardar temporariamente algum tipo de arquivo. Quando você desliga o computador, que você liga novamente, o conteúdo dessa pasta já deixa de existir, tá? Então ele não fica gravado no HD como outros arquivos que a gente vê por aí. O USR, que contém a maior parte dos seus programas, normalmente ele é acessível como leitura. Todos os arquivos do usuário devem estar aqui. Então, quando você quer acessar os arquivos dessa pasta de uma outra forma, você também só acessa como administrador com senha de root para poder fazer o acesso. Caso contrário, você só acessa na forma de leitura, tá? Você não consegue editar, você não consegue alterar, você não consegue apagar, não consegue fazer nada. E por fim, para a gente finalizar, essa pasta var aqui, informação variável, contém maior parte dos arquivos que são gravados com frequência pelos programas do sistema. Então, fica nessa pastinha aqui que vocês estão vendo na tela. Como vocês viram, o sistema Linux ele organiza os arquivos desse formato, separando, inclusive, por natureza, até para facilitar, por exemplo, se você tem um problema que comumente acontece com quem utiliza o Windows, deu uma queda de energia, o teu computador desligou inesperadamente, quando você liga, o teu sistema operacional deu problema. E aí você tem que formatar o computador, instalar tudo de novo quando você não consegue recuperar. No Linux, esse formato de organização de arquivo te possibilita fazer a recuperação, porque ele separa por pastas. Então, se o teu problema no Linux foi na pasta de boot, que é onde é guardado os arquivos de inicialização do sistema, você não se preocupa com mais nada, você só precisa se preocupar com a pasta boot, recuperar ela, você recuperando esses arquivos, tudo que você tem no computador permanece. Ou seja, se eu tiver uma pasta de músicas aqui na home, onde ficam os arquivos do usuário, ela não é afetada, porque ela é dividida, ela é separada dos arquivos de inicialização do sistema que fica nessa pasta boot, tá? Agora a gente vai fazer um exercício rapidinho, pode ser aqui na área de trabalho mesmo, de criar pasta, de apagar pasta, para vocês aprenderem como é que faz isso. No Linux, como eu vou fazer essa referência ao longo de todo esse vídeo para vocês, é tal como é no Windows, gente. Você vai clicar com o botão direito na área de trabalho, se não for na área de trabalho, se for dentro de uma outra pasta, não importa. Você vai clicar com o botão direito, nova pasta. Quando você clica nova pasta, ela já aparece na área de trabalho para você, pasta sem título, e aí cabe a você colocar um título. Eu vou colocar aula de Linux. Opa, aula de Linux. Certo? Criei a pasta. Então, muito simples, como vocês viram, botão direito, nova pasta, aparece a pasta aqui,
e eu digito o título da pasta. Dei um Enter, a pasta salva o nome, e aí eu tenho a pasta salva e posso utilizar ela aí. Agora, poxa, eu criei duas pastas e eu não quero a pasta título, eu quero só a pasta a aula de Linux. Como é que eu faço? Eu tenho duas opções. Uma delas é clicar com o botão no teclado em Delete, ou eu venho em cima da pasta, botão direito da pasta, mover para, nesse caso aqui, eu tenho, desculpa, mover para a lixeira, tá? Que é o mesmo efeito de clicar em Delete. Então eu movo para a lixeira, ele vai jogar esse arquivo para a lixeira, tá? Pronto, apaguei. Agora, se eu não quero mover para a lixeira e quero apagar de uma vez o arquivo, eu tenho a opção no teclado do computador de apertar o botão, a tecla Shift e Delete. O que essa tecla vai fazer? Ela vai apagar definitivamente o arquivo do computador, tá? Então ele não vai nem para a lixeira, ele apaga o arquivo definitivamente do computador. Vamos lá, deixa eu abrir um arquivo aqui, na área de a pasta do sistema de novo. Algumas coisas bem básicas assim que eu acho que dá para vocês utilizarem rapidinho para a gente finalizar, é a questão da seleção. Supondo que eu queira fazer uma seleção de mais de uma pasta, eu clico numa área onde não tenha nada, seguro clicado com o botão esquerdo do mouse e arrasto. A seleção é feita nas pastas que eu quero, como vocês fazem no Windows, tá? Eu quero clicar pastas saltadas aqui, eu quero essa e quero essa. Então eu clico, aperto o Ctrl do teclado, fico com o Ctrl apertado e seleciono a pasta. É a mesma coisa como é feita no Windows, tá? Bom, gente, a organização dessas pastas, ela é simples, é uma coisa que não deve preocupar vocês, como eu falei para vocês, tá? E vai ajudar bastante no entendimento de como manipular alguns arquivos de documento, sobretudo arquivos de documento. Eu vou mostrar rapidinho para vocês como é que faz para colocar um pendrive, tá? Eu estou inserindo agora um pendrive na porta USB do notebook. Reparem o efeito na tela. Pronto, ele já carrega automaticamente a pasta para mim, tá, gente? Não tem segredo. Se vocês repararem, ele criou aqui, ó, Corvo, tá vendo? Então eu vou desmontar, ejetar, removi o pendrive, ele já me avisa aqui que foi removido, ejetada com sucesso. Vou colocar novamente para vocês verem aí o efeito. Pronto, tá vendo aí? Ele já cria para mim aqui o botãozinho que eu posso abrir e mostra para mim os arquivos do pendrive. Se eu quiser tirar o pendrive, no Linux funciona assim, botão direito aqui, ó, onde aparece o ícone do pendrive, e ejetar, tá, gente? Já removi o pendrive. A gente vai fazer como um último exercício, na verdade o penúltimo exercício, criar um usuário para o computador, que lá no vídeo do Windows vocês aprenderam a fazer isso. Então aqui eu vou fazer por aqui. Usuários, contas, tá aqui, ó. Contas de usuários, tá? Eu clico em contas de usuário, ele me fornece a opção de utilizar aqui para poder fazer. Deixa eu digitar a senha. Opa, acho que eu errei a senha. Pronto, ele desbloqueou para mim e me dá a opção agora de criar um novo usuário. Então eu posso clicar aqui e digitar o nome. Vamos ver aula 3. Novo usuário, aula 3. Só para a gente fazer um teste. Pronto, eu tenho um novo usuário, aula 3. Como eu não vou ficar com esse usuário, quando eu ligo o computador, ele me aparece na tela esses 4 usuários aqui, tá, gente? Então, como eu não vou utilizar esse usuário, eu vou remover ele aqui. Aula 3 está selecionado. Deletar arquivos, eu não criei nada, né? Apaguei o usuário, venho aqui, clico em bloquear e fecho a tela, tá? E por fim, inclusive lembrando, lembrando vocês o exercício que nós fizemos na aula de Windows, que a gente fez no momento das atividades, as opções para desligar o computador. Para eu poder desligar o Linux, eu vou vir aqui, ó. Tá vendo o desenho dessa catraquinha aqui do lado direito superior da tela? Eu clico nele e ele aparece esse menu para mim. Então eu tenho aqui as opções: encerrar a sessão, suspender, reiniciar ou desligar. Nesse caso, se eu quisesse desligar, eu clico em desligar e mando desligar o computador, tá? Como nesse momento eu não vou fazer esse trabalho agora, eu não vou fazer isso agora. Vamos ver aqui a questão do horário. A data, março, ano, mês aqui, tá, gente? Se você quiser passar o mês,
Se você quiser passar o ano, aqui você pode adicionar um evento. Se quiser fazer um registro de eventos com o próprio sistema, ele te fornece essa possibilidade, ele te oferece essa possibilidade. E a questão da configuração de data, você tem aqui também, olha só como é que é a questão da segurança quando eu falava para vocês. Para eu alterar a data e horário aqui, eu tenho que ter a senha de administrador. Para desbloquear a tela, ele vai me pedir a senha, tá vendo? Tudo que eu faço, ele pede para eu digitar a senha. Desbloqueou ele que ele me fornece a opção de mudar alguma coisa aqui, tá, gente? Então, como a gente também não tem interesse, é mais para mostrar para vocês como é feito esse procedimento, eu vou fechar aqui também. A lixeira, ela está aqui nesse cantinho, no canto inferior esquerdo da tela, está aqui lixeira, tá? Se eu clicar nela, vai aparecer 2 arquivos que eu havia deletado, tá? Se eu quiser restaurar eles, eu restauro. Eu seleciono o arquivo, clico em restaurar. Se eu quiser esvaziar a lixeira, eu clico em esvaziar para apagar definitivamente os arquivos da lixeira e eles foram apagados. Bom, é isso. Eu espero que essa videoaula sirva para vocês aí nos momentos de exercício, dos pratiques de vocês na utilização do caderno da disciplina, do curso de vocês. E volto a frisar a vocês a importância de vocês interagirem com a gente no ambiente de aprendizagem, no AVA. Utilize o ambiente para poder postar as dúvidas de vocês, socializar o conhecimento de vocês e a gente falar um pouco mais sobre novos sistemas, outros sistemas operacionais que não só os que a gente já conhece. Gente, é isso. Muito obrigado pela atenção. Até mais.